E aí, pessoal, beleza? Vamos falar rapidinho aí do Capitães de Areia, Capitães da Areia. Vamos falar das técnicas, de algumas técnicas básicas aí para quem gosta de escrever ou para quem gosta de analisar textos literários. Fica bem evidente na obra do Jorge Amado, especificamente no Capitães da Areia, que na construção de personagens dele ele usava lá uma coisa que é bem conhecida, que é a questão do comportamento dominante, né? Comportamento dominante, quer dizer, o personagem ele tem algumas camadas, mas ele tem sempre alguma questão interna dele, alguma questão interna nele que move ele, né? Então, tudo que ele vai falar ou fazer é pautado nesse elemento interno. E uma das coisas do comportamento dominante, especificamente falando do Jorge Amado, ele procurava colocar um comportamento dominante bem evidente. É uma forma de você chamar atenção para o leitor. Então, por exemplo, Capitães da Areia tem lá o Pedro Bala e o Sem Pernas. Tem vários personagens, mas os principais, né? Tem outros principais, mas eu vou destacar esses dois. O Pedro Bala, para quem leu o livro, né? A história conta. O livro fala de meninos de rua que são chamados de Capitães da Areia e eles vivem de pequenos furtos, pequenos roubos, né? E tem uma questão aí que é um amadurecimento precoce, crianças que cresceram sem pais, né, sem cuidadores, e que por isso tem que se virar. E você vê nesses personagens o amadurecimento precoce, inclusive uma sexualidade desenvolvida precocemente, né? E falando de comportamento dominante, o líder do Capitães da Areia é o Pedro Bala, e um dos personagens centrais lá do grupo é o Sem Pernas. O Pedro Bala, o comportamento dominante dele é coragem. Então, tudo que ele fala, toda vez que ele entra em diálogo com alguém, ele traz a questão da coragem, né? Algo que ele tenta sempre se impor pela coragem. O Sem Pernas, ele é coxo, né? Ele é manco, ele tem um passado onde ele foi preso por policiais e os policiais ficaram tirando sarro dele, bêbados, né? Fazendo ele correr, só que ele era manco. E isso ficou muito gravado na memória do Sem Pernas, de modo que o Sem Pernas é um personagem que tem muita raiva. Então uma palavra que pode resumir o Sem Pernas é ódio ou raiva, né? Enquanto que o Pedro Bala é coragem. O Pedro Bala, na história, ele é filho de um grevista que morreu, então ele cresceu sozinho. Então ele se espelha no pai dele, né? O pai dele é grevista. O pai dele é até famoso entre as pessoas ali que vivem. A história se passa em Salvador, né? O pai dele é bem famoso. E ele quer ser como o pai, corajoso, valente igual o pai. Então você vê uma questão, uma coisa simples de técnica literária que o Jorge Amado dominava, construção de personagens a partir de um comportamento dominante, ou que alguns chamam de marca na alma. Quer dizer, o personagem ele não age de acordo com. Simplesmente de acordo com a circunstância, né? Você vê quando o escritor ele é iniciante que o personagem é movido pela circunstância, né? Mas agora quando você domina essa questão do comportamento dominante, o personagem ele só age de acordo com a circunstância somado à sua marca na alma, ou seu comportamento dominante. Sendo que o comportamento dominante ele é preponderante com relação às circunstâncias. Então é aquela velha história do personagem carregar a história, não a história carregar o personagem. Como que isso acontece? Os personagens têm que ter um comportamento dominante que o faz agir de acordo, né?
A literatura do Jorge Amado é tida por alguns como simplista ou simples. Eu acho que ele é simples, mas ele consegue ser genial na simplicidade. Os personagens dele não têm outros comportamentos dominantes, cada personagem tem a sua marca bem simples de identificar. Logo nos primeiros diálogos a gente já consegue perceber de cara qual é o comportamento dominante. Eu recomendo para quem já leu Capitães da Areia, releia com essa questão em mente, tentando identificar qual é o comportamento preponderante de cada personagem, qual é a marca de cada um e como que essa marca na alma carrega o personagem ao longo da história e como que esses personagens se cruzam, né? Então, dica básica aí de técnica literária, o seu personagem ele tem que ter uma marca. E essa marca é o que carrega ele, é o que impulsiona. É claro que tem outras formas de analisar isso. A gente pode analisar um personagem a partir do objetivo, motivação e conflito, né? O objetivo é o que ele quer, que a gente pode entender como a marca na alma, aquilo que impulsiona ele, o objetivo. A motivação é o histórico passado do personagem que explica o porquê que ele quer aquilo. Então, por exemplo, no caso do Sem Pernas, ele tem ódio. Por quê? Porque ele foi humilhado por policiais, ele tem um histórico de vida que ele não teve muito amor. Então, essa é a motivação do Sem Pernas. No caso do Pedro Bala, qual é a motivação dele para ele querer ser corajoso? Querer imitar o pai dele. E os conflitos são os impedimentos que cada personagem tem, né? Então é um outro óculos para a gente analisar. Objetivo, motivação e conflito. Todo personagem tem que ter o que ele quer, o porquê que ele quer e os impedimentos para conseguir aquilo. Mas um outro óculos aí é a questão da marca na alma. Tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai agir é de acordo com o que a gente chama de comportamento dominante, né? Fica aí a dica para a técnica literária, ou se você quiser analisar, ler e ter mais proveito naquilo que você lê. Eu também sou escritor, você me encontra na Amazon, tenho 2 livros, O Insubstituível Senhor Besouro, um livro de romance, um romance na verdade, e eu tenho um livro de contos chamado Folhas que Planam. Tá saindo aí o meu segundo romance, chamado Festa Fúnebre. E é isso. Para você que curte ler ou ler e escrever, fica aí uma dica: comportamento dominante. Beleza? Até mais.